Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, os teus celeiros e a tua família. Vou compartilhar com os irmãos aqui a Mateus 5. Essa palavra é maravilhosa, é poderosa, esse capítulo, né? Onde Jesus ele aplica o sermão da montanha, né? Onde ele nos ensina a ser manso, ele nos ensina a brilhar, nos ensina a reconciliar e nos ensina a falar como ele falou aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós somos discípulos, né? E ele diz também, né? Sejam meus imitadores, né? E é isso que eu estou fazendo, praticando a palavra e compartilhando com os amados irmãos, né? Hoje eu vou meditar aqui com os amados, né? A palavra que o Senhor me deu nesta manhã, que quando Deus repete uma palavra assim, Ele quer falar com você. Ele quer te despertar de alguma forma para alguma coisa que precisa ser mudado, precisa ser moldado dentro de você. E Deus falou comigo, porque eu tenho um temperamento forte. E tem certas coisas que às vezes bate assim e eu orei ao Senhor. Pedi a Ele para me dar, né? Me conceder a sabedoria do alto. Para Ele me ensinar a andar nos seus caminhos, fazer, estar dentro da sua vontade. Porque a vontade de Deus ela é boa e agradável, não causa dano, né? E como eu estou compartilhando, dividindo, eu preciso compartilhar meu aprendizado, porque eu sou falha, sou pecador, sou pó, sou cinza, eu não sou santa, né? Eu sou um ser humano como você, tenho, né, sentimentos e emoções, mas quando nós falamos que somos de Jesus, que nós lemos a palavra, nós temos que praticar a palavra. Não é só ler a palavra, é ser praticante desta palavra, né? Viver essa palavra a cada dia. E eu tenho me moldado a cada dia, tenho me esforçado, né? Porque isso exige uma renúncia. Eu tenho me renunciado ao meu temperamento, né? Ao meu gênio forte, para que eu seja mansa, para que eu tenha mansidão, para que realmente eu viva, né? Eu seja luz e sal da terra. Porque ser mansa é a mesma coisa de ser temperada. Então eu estou sendo temperada por esta palavra. Temperada, mas da medida certa. Nem para salgar, nem para ficar insosso. Insosso, sem sabor, ninguém suporta, né? O Senhor diz que antes tu seja frio ou quente, porque morno vai ser vomitado. Então é melhor ser quente. Eu prefiro ser quente, né? Está dentro da obediência. Porque obedecer é uma dificuldade, minha irmã, meu irmão, que você não imagina. Obedecer é você descer a casa do oleiro, é você renunciar à tua vontade, o teu querer, para permitir que o Senhor faça o querer dele, a vontade dele na tua vida, porque a vontade dele é melhor, porque ele te conhece do direito, do avesso. Ele te conhece desde o ventre, ele te conhece de quando você andava no mundo, vagando, fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. Mas há uma vontade permissiva nossa, né? E uma vontade permissiva do Senhor. Só que na vontade permissiva do Senhor há um tempo determinado, porque Ele espera que você se descubra, que você acorde. Acorda, menina, como diz Ana Maria Braga, acorda, irmão, acorda, irmã. Então o Senhor dá esse tempo determinado para você se voltar para Ele, para você ter um encontro com Ele. Mas aí quando você não consegue, né? Aí o que o Senhor faz? Ele lança a rede e Ele te traz todo quebrado,
todo magoado. Ele te traz todo ferido, doente, com as doenças do mundo, com o que o mundo te causou. E ele vai tratando de ti. O Espírito Santo, ele vai te lavando através da palavra, e vai te limpando, e vai te plantando, né? Tu abre a porta, né? E ele vai plantando e vai limpando a tua casa através da palavra, e você vai vivendo, e você vai dizer como eu digo. Se eu tivesse, né, conhecido, entendido, né, renunciado mais cedo, mais tempo, hoje eu não estaria vivendo as consequências, porque todo pecado tem consequência, todos nossos passos errados tem uma consequência desastrosa, uma consequência ruim, que não é boa, mas tu tem que arcar com elas, tu tem que assumir elas, entendeu? Tu tem que se converter e pedir ao Senhor para transformar aquela consequência, para tirar, para tratar aquelas feridas, entendeu? Igual quando a pessoa está com um furúnculo, enquanto você não expurga aquele pus, né? Aquela inflamação, aquele vírus que causou, enquanto você não bota tudo para fora e bota o remédio, o unguento para sarar, você fica com febre, você fica sentindo dor, mancando, se for na perna, se for no braço, seja em que parte do corpo for, você vai ficar sentindo dor, entendeu? Você vai ficar aí, depois que o Senhor curar a tua ferida, vai ficar só a marca, para você lembrar da onde o Senhor te tirou, para você não retornar. Então, o melhor é a gente obedecer, né? E eu tenho obedecido, eu tenho renunciado. Olha, não é fácil não, tá? Você engolir palavras que você não quer engolir e ter que sorrir e ter que pedir ao Senhor força para suportar e ele dominar a tua língua, né? Porque a língua é uma ferramenta perigosa, perigosíssima. É do mesmo jeito que ela salva, ela mata também, entendeu? Então, pedir ao Senhor o que o profeta Isaías pediu, né? O que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, toca nos meus lábios como uma tenaz de fogo, porque na tua palavra diz que uma fonte de água não pode jorrar água salgada e água doce ao mesmo tempo. Ou ela é salgada ou ela é doce. Então é melhor ser doce e ser mansa, amém? Vamos à palavra aqui, ó, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí o Senhor aqui nos ensina assim. Ele fala comigo e fala com você. A mansidão aparece repetidas vezes no Novo Testamento como uma virtude importantíssima que os seguidores de Jesus precisam desenvolver. A palavra grega para mansidão é praus, que significa suave, gentil. Segundo a língua portuguesa, ser manso significa ser brando de gênio e inofensivo. Jesus demonstrou que possuía estas qualidades, pois durante todo o seu ministério era frequentemente provocado, acusado, menosprezado pelos rabinos, pelos sacerdotes, fariseus. Contudo, nunca manifestou uma atitude agressiva ou mesmo indelicada contra eles. O que o Senhor fazia? Ele saía de fininho que ninguém nem percebia. Quando procuravam, já não estava mais no meio deles. Quando foi preso, julgado e condenado, embora inocente, suportou falsas acusações, escárnios, agressões físicas, açoites, sem esboçar mínima reação, tal como havia escrito Isaías. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores não abriu a boca. Que atitude você esboça quando é provado ou injustiçado, injustiçada? Isso depende muito, tem que ter muito Jesus na tua vida, não é verdade? Você é capaz de manter a calma ou adepta do tomou, levou? Às vezes até a gente
lança a primeira palavra, né? Mas depois a gente, Jesus, que isso, misericórdia, me ajuda. E a gente vai mudando a maneira de falar e vai acalmando os nossos ânimos e acalmando o ânimo do próximo, não é verdade? Não é assim? Nossa personalidade é tremendamente influenciada não apenas pela educação recebida em casa, mas também pela genética herdada. Assim, uma pessoa pode ser mansa devido à sua herança e familiar, ou explosiva, se foi criada num barril de pólvora, porém precisamos compreender que, ainda que as influências possam ser negativas, é possível desenvolver a mansidão se buscarmos na fonte que é Cristo, aleluia, que é Jesus Cristo de Nazaré. Com certeza nós seremos mudados. Lembra do apóstolo Paulo? Ele nos ensinou a contemplação de sermos transformados, né? Assim, quanto mais nos aproximamos de Cristo através da oração, do estudo de sua pessoa na Sagrada Escritura e da meditação sobre seu caráter, mais e mais nós tornaremos semelhantes a Ele. Jesus prometeu para aqueles que desenvolveram uma virtude a recompensa de herdar a terra. É evidente que não são os mansos que dominam agora a terra, e sim os arrogantes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Também o apóstolo Paulo, ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor, né? Porque ele era cobrador de imposto, matava, né, os cristãos, ele era perseguidor, passou a ser perseguido quando ele teve um encontro com Jesus, né? E a vida dele foi transformada. Agressivo, violento, contudo, podemos ter a certeza de que eles não entrarão na nova terra que Jesus há de criar, senão somente aqueles que aperfeiçoaram o seu caráter para morar num mundo onde até o lobo e o cordeiro se apacentarão junto. O leão comerá palha como boi e não farão mal, nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Em Isaías, né? 65, 25, versículo 25. Vale a pena lutar para desenvolver essa virtude tão espiritual. Tome Jesus como seu modelo, seja uma mulher, seja um homem de paz. Amém? É isso que o Senhor quer de mim, de você, Ele requer. Eu estou me moldando, eu estou me transformando a cada dia, né? Que eu medito nessa palavra, porque não adianta você meditar, ler e você não praticar. Você tem que viver, amém? E não precisa você mostrar para ninguém que você foi moldado, que você foi transformado, porque o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo que transcende em ti, que habita em ti, ele testificará de ti quem você é perante o Senhor, quem você é perante a palavra, quem você é perante os teus irmãos, a tua família, o teu trabalho. Não precisa você se preocupar de dizer eu sou, porque só existe um eu sou, que é Deus Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, que Ele é o início, o meio e o princípio. Ele é o princípio, início, princípio, meio e fim de todas as coisas. Então você não tem que dizer que eu sou. Você é serva. Você é escolhida, é chamada do Senhor para semear as boas novas do reino. Amém? Glória a Deus. Um bom dia de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, né? Abençoe. A palavra diz que aonde nós colocarmos a planta dos pés, abençoado será. Então, aonde tu fores, abençoado será. Onde tu colocar tuas mãos, abençoado seja. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados.